1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Queridos, esse tempo aqui é um tempo onde o profeta Samuel ainda era moço, estava servindo o profeta Eli, e nós conhecemos a história de Eli. Eli era um sacerdote do Senhor, mas já estava de alguma forma desgastado pela função, desgastado pelos filhos, porque os filhos dele não eram exemplos junto ao povo. Ao invés de servir o Senhor, eles não estavam servindo o Senhor, pelo contrário, estavam envergonhando o nome do Senhor com as suas atitudes, com a sua forma de lidar. E Eli, de alguma forma, tinha aceitado aquela situação. Era um profeta, era um sacerdote do Senhor que não tinha mais motivação no ministério, não tinha mais motivação com os filhos. E veio Samuel. Samuel tinha uma promessa que Deus iria continuar a falar, continuar a ministrar ao povo de Israel através do menino Samuel. E nesse texto diz que Samuel estava crescendo junto ali ao templo, aos cuidados de Eli. E quando ele estava desenvolvendo, crescendo em maturidade, o texto fala que as visões e a palavra do Senhor naquela época, nesse tempo, ela era muito rara. Não era mais comum, né? Antes, na época dos juízes, que encerra-se em Samuel, a época, o tempo dos juízes, depois vem o tempo dos reis, o Senhor compartilhava, falava com os juízes, levantava os juízes, mas para comunicar, para falar, para ministrar ao povo, para trazer orientação, livramento. Mas nessa época, o texto diz que as visões e as palavras do Senhor não eram comuns. Veja bem, irmãos, que tempo de escassez, não é verdade? Um tempo de seca, porque viver sem a palavra do Senhor, viver sem a comunicação do Senhor, viver sem ouvir a voz de Deus deve ser realmente terrível. E isso aqui me ensina alguns princípios, né? O primeiro deles é que nós não conseguimos sobreviver sem a presença do Senhor. Nós não conseguimos nos mover sem a palavra do Senhor. Queridos, nesse tempo, o Senhor, Ele escolhia pessoas específicas para comunicar ao povo. E hoje nós vivemos o tempo da graça, o tempo que todos nós podemos ter acesso ao Senhor. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos estar vivendo nesse tempo de graça, nesse tempo de que todos nós temos acesso ao Senhor, e mesmo assim viver um tempo de escassez espiritual. Um tempo onde a presença do Senhor na nossa vida pode ser algo raro. Vivemos apenas de experiências de culto, experiências de Gessel, experiências de alguém orar por nós, e nós mesmos vivermos as nossas experiências com o Senhor, vivermos os nossos testemunhos, as nossas experiências de fé. Isso pode estar sendo talvez na sua vida algo escasso. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós podemos viver no meio do oceano. O oceano pode estar à nossa volta e nós não estarmos desfrutando disso. Podemos estar em todos à nossa volta, vivendo experiências, assim como Eli estava ouvindo o Senhor falar com Samuel, mas ele mesmo não estava conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Talvez a nossa caminhada cristã precisa de uma parada, precisa rever algumas coisas, precisa voltar a algumas essências, buscar o Senhor, clamar por Ele, ter tempo com a palavra dEle,
priorizar algumas coisas que talvez na caminhada você deixou ser engessado. Volte a ter essas experiências com Deus, volte a buscar o Senhor, peça ao Senhor para despertar no seu coração uma paixão, um amor, a chama que talvez está apagada, aquilo que está sendo raro na sua vida, que volte a ser algo cotidiano, diário, que o Senhor possa realmente alimentar o seu coração nessa sexta-feira de esperança, de graça, de misericórdia, e que você seja despertado a dizer um basta para essa paralisia talvez espiritual e você voltar a ter experiências com Deus que antes você tinha. E talvez você esteja no começo da sua caminhada e você ainda não teve experiências marcantes com Deus e você precisa realmente emergir nesse rio do Senhor. Da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Não da maneira do pastor, não do jeito do irmão que ora bonito, mas da sua forma, do seu jeito. Busque o Senhor porque o Senhor ama se relacionar com você como você é. Nós não precisamos vestir capas religiosas para se relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus, que você seja realmente surpreendido hoje pela presença do Senhor. Aquilo que talvez era raro. Faz tempo que você não sente um toque especial, um renovar do Senhor. A minha oração é para que hoje, em nome de Jesus, você seja alcançado por isso. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro pelo meu irmão e minha irmã. Eu oro para que em nome de Jesus talvez ele esteja vivendo, Senhor, esse tempo de raridade da sua voz, da sua presença, das experiências contigo, dos testemunhos, daquela motivação. Talvez ele esteja vivendo como o sacerdote ali, tipo, acostumado com o que está acontecendo à sua volta, mas eu oro para que em nome de Jesus o Senhor desperte o coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Que não seja apenas rituais religiosos, roupagens religiosas, mas que eles vivam, Senhor, realmente sejam imergidos nesse relacionamento contigo, o relacionamento que transforma, o relacionamento que muda, o relacionamento que motiva, o relacionamento que traz graça, o relacionamento que impulsiona. Senhor, eu oro por fé, eu oro por despertamento espiritual, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que seja realmente um dia de despertamento espiritual na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.